Bem-vindo ao Tadel, que alegria! Antes de começar a falar da palavra, eu quero só falar do orgulho que eu tenho de gente que ora. Irmãos, tem que orar. A gente tem que desejar orar. Eu só quero parabenizar vocês por estarem crescendo em serem pessoas de oração, né? Agora, nós vamos continuar hoje o assunto que nós estávamos tratando na última semana. Semana passada foi a terceira mensagem falando nesse tema, lidando com as multidões, né? E dentro desse tema, eu parei semana passada falando sobre duas coisas e eu vou dar continuidade hoje aqui, né? Sobre dois pontos. O primeiro ponto é o seu tempo de discipulado, né? Com o seu discipulador e com os seus discípulos. Então, eu quero falar algumas coisas aqui sobre isso que eu não falei semana passada, né? A primeira coisa é que se você quer levar a sério o mandamento de Jesus de ir e fazer discípulos, isso tem que estar na sua agenda, né? Mas se esse mandamento veio lá dos apóstolos, pensa bem, e ele vem descendo lá dos apóstolos até hoje, ninguém, como nós vamos quebrar essa cadeia? Para eu fazer discípulo, antes eu tenho que ser discipulado, né? A não ser que você já esteja pronto, né? Já chegou à estatura de varão perfeito, aí não vai precisar, não é verdade? Mas para os meros mortais como eu, precisamos de discipulado. Agora, eu quero chamar o Arthur aqui, vem cá, meu filho, para eu mostrar uma coisa, né? Eu até falei aqui no Expresso 1, quero parabenizar também, né, todos vocês que estavam no Expresso 1, foi maravilhoso estar aqui. Mas no Expresso 1 nós falamos isso aqui sobre um modelo de liderança, né? Muitas vezes nós aprendemos esse modelo de liderança aqui, né, com os pais, ou às vezes com professores, ou com alguma liderança que tivemos no trabalho, né? Esse modelo de liderança aqui, ó, vai para frente, vira à direita, não, vira à esquerda, vai para frente, não, para, vira à direita, vai para frente, para, né? E eu tenho falado isso tantas vezes, toda vez que nós sentirmos esse tipo de liderança, não é Deus, não é Deus. Não é o modelo bíblico de liderança. Qual que é o modelo bíblico de liderança? Eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Eu as chamo pelo nome, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então o modelo de liderança bíblico deve ser esse aqui, né? Não tem controle, né? Não tem nenhuma corrente amarrada aqui, né? É livre. Eu estou andando, seguindo Jesus, e um discípulo que está ouvindo a minha voz está me seguindo. Você está entendendo? Tá, isso é maravilhoso. Pode descer, filho. Apesar que você deixa aqui um vídeo mais bonito, mas para ninguém ficar distraído com a sua beleza, então você pode descer. Mas então, apesar disso ser um modelo bíblico, isso também tem que nos levar a pensar numa coisa, que é essa aqui, ó. O nosso alvo na casa do Pai é que todo mundo seja discipulado. Mas nem todo mundo deveria ser discipulado ainda. Por quê? Porque veja bem, o que é um discípulo? O discípulo é o seguidor do mestre. Tá certo? Isso é um discípulo? E ele está seguindo em quê, né? Em fazer aquilo que o mestre faz. E nós já falamos aqui repetidas vezes, qualquer teólogo realmente estudioso da palavra que fizer para você uma explanação do que Jesus fez durante a sua vida, lendo os evangelhos, o que foi a coisa que Jesus fez em vida. A uma coisa que ele fez foi discípulos. Enquanto ele fazia discípulos, ele curou os enfermos, expulsou demônios, purificou leprosos, ressuscitou mortos. Mas os enfermos que ele curou morreram de novo, os leprosos que ele purificou morreram, o morto que ele ressuscitou morreu de novo. Tudo isso foram obras complementares que passaram. Não estou falando da obra da cruz, eu estou falando da vida de Jesus. O que ele fez em vida que perpetuou foram os discípulos. É através dos discípulos que você tem todo o ensino de Jesus. Você está entendendo?
É através disso. Então, Jesus fez discípulos. Enquanto fez discípulos, curou enfermos, expulsou demônio, fez tudo isso aí. Se eu sou um seguidor de Jesus e eu devo então fazer o que Jesus fez, o que eu devo fazer? Discípulos. Se ele fez discípulos e eu vou ser seu seguidor, eu devo fazer discípulos. Por isso é que o nosso alvo é discipular todo mundo, mas nem todo mundo ainda deveria ser discipulado. Por quê? Porque se o tipo de liderança bíblica é esse que eu falei aqui, né? O discípulo seguindo. Mas aí eu estou indo no meu caminho e falo assim, ó, eu estou indo, viu, fazer discípulos. Aí ele fala assim, não, mas eu não quero fazer discípulos. Então ele não deveria ser discipulado. Você está entendendo? Porque existe uma diferença entre discipulado e pastoreio. Pastoreio é dar água para as ovelhas, dar comida para as ovelhas, proteger a ovelha do lobo, né? Colocar medicamento na ferida da ovelha. Tudo isso é pastoreio. Então, veja bem essa frase que eu vou te falar aqui, ó. Pastoreio é cuidado, discipulado é formação. Pegou? Pastoreio é cuidado, é uma coisa, e é maravilhoso, eu faço isso muito. Pastoreio é cuidado, mas discipulado é formação. Então, por exemplo, eu sou um pastor, tá certo? Estou gastando a minha vida para evangelizar o mundo o máximo que eu conseguir. Quem que eu devo discipular? As pessoas que estão fazendo, querem fazer o que eu estou fazendo. Não faz sentido eu falar, estou indo para cá, e aí a pessoa fala, não, mas eu quero ir para lá. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso pastorear, discipular é outra coisa. E por que eu estou te falando isso? Porque nós queremos que todo mundo seja discipulado. Mas você, se você quer ser um seguidor de Jesus, em primeiro lugar, você deve se colocar como alguém disposto a seguir esses passos. Agora, se você vai discipular alguém, você deve saber escolher alguém que quer seguir os seus passos. Porque você não vai poder empurrar ninguém e falar, vira para cá, vira. Não, você tem que estar discipulando alguém que quer seguir os seus passos. Isso é discipulado. Uma vez que isso ficou claro, gente, ficou legal? Uma vez que isso ficou claro para você, aí aquele ponto 1 que eu falei semana passada. Seu tempo de discipulado com o seu discipulador e com os seus discípulos. Esse foi o ponto 1 que eu falei semana passada. Uma vez que isso foi definido, coloca isso na sua agenda. Na sua agenda. E, como o cearense fala, pôs na agenda, não abre nem para um trem. Tá entendendo? Então, eu discipulo muita gente hoje, porque eu discipulo pastores de fora, né, que não são aqui de Fortaleza, das igrejas que eu supervisiono, né, alguns de missionários que estão fora, que estão no meu horário semanal, né? E além disso, eu discipulo algumas pessoas aqui, né, da casa do Pai, aqui de Fortaleza, como o pastor Naná, né, o Adailton, o Felipe, enfim, e aí vai. Então, esses horários que eu tenho de discipulado é por sagrado, aquilo ali eu não mexo. Se alguém quiser muito reunir comigo ali, só se for o meu pastor. Mas se não for, outra pessoa quiser reunir comigo nos horários que eu tenho discipulado, é assim, é impossível, está fechada a agenda ali, não abro, é um horário discipulado, é prioridade número 1 para mim, na minha agenda, meu horário de discipulado. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque se você for discipular pessoas e não pôr a sua agenda, não vai funcionar. Pode ter certeza disso. Não, a gente vê aí, quando der a gente encontra, para discipulado não funciona. O que nós indicamos é que líderes de life tenham discipulado pelo menos uma vez por semana. Pelo menos não, uma vez por semana. Líderes de life, discipulado uma vez por semana. Quem não é líder de life ainda, mas se propôs estar nessa caminhada, então, às vezes a pessoa vai ter uma vez a cada 15 dias, alguma coisa assim, porque ela não é um líder de life ainda e tudo, né? Às vezes vai ser até mais espaçado, vai ser uma semana sim, 2 não, e esse tipo de coisa, né?
Aqui na casa do Pai, nós estamos plantando a cultura esse ano para os líderes de Life, de fazer assim, na primeira semana o discipulado é em grupo. Então, eu com todos os discípulos que eu discipulo em grupo. Na segunda e terceira semana, o discipulado individual e a quarta semana livre. Nós estamos tentando ver se isso vai funcionar, estamos plantando assim. Mas, de maneira geral, o que eu estou colocando é, ponha na sua agenda. Amém, querido? Amém. Tá, agora, uma outra coisa para você pôr na sua agenda é o seu tempo de pastoreio. E aí eu vou explicar mais isso aqui então, tá? O seu tempo de pastoreio é o ponto número 2, para você pôr na sua agenda. Agora, deixa eu te explicar isso aqui, como funciona. Pensa nessa pergunta que eu vou te fazer aqui, ó. Jesus, ele entrava muito na rotina das pessoas, ou Jesus trazia as pessoas para a rotina dele? Pensa um pouquinho no Evangelho. Lembra tenta fazer um panorama assim dos Evangelhos, você que conhece os Evangelhos, e responda essa pergunta. Jesus entrava na rotina das pessoas, ou Jesus trazia as pessoas para a rotina dele? Tá. As duas coisas acontecem no Evangelho, mas na esmagadora maioria das vezes, Jesus trazia as pessoas para a rotina dele. É por isso que ele não falou com Pedro, Tiago e João assim, eu vou após vocês e vou fazer de vocês pescadores de homens. Não. Ele falou, vinde. É vocês que vêm. Então por isso que Jesus estava no deserto e a multidão estava lá, no meio do deserto. As pessoas na rotina dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por que eu estou te falando isso? Porque você não vai conseguir fazer um bom pastoreio se você quiser entrar na rotina de todo mundo. Você não dá conta, você já tem uma rotina. Entendeu? E você não vai dar conta de desmanchar sua rotina para conseguir pastorear as pessoas. Então o que você faz? Naquele tempo vago que você tem na sua rotina, traz as pessoas para a sua rotina. Eu vou te dar um exemplo. Eu, às vezes, quase sempre, na verdade, de sábado até quinta-feira, os meus dias são cheios de manhã até a noite. Então, por exemplo, hoje de manhã bem cedo, eu já estava atendendo gente lá em casa, fiquei atendendo até a hora do almoço, eu ia ter um intervalo na hora do almoço para começar as reuniões à tarde e ficar até agora. E eu queria reunir com um irmão que tem vindo aqui na casa do Pai. Esse domingo agora foi o terceiro culto que ele veio aqui e um amigo me apresentou. E quando esse amigo me apresentou ele no final do culto, como eu sempre faço, eu mandei uma mensagem de WhatsApp para o irmão aqui da igreja que me apresentou para ele mandar para esse irmão e tal, falando, olha, que bom receber você conosco hoje, como nosso convidado e tudo, seja muito bem-vindo, se precisar da gente aqui, estamos à sua disposição e tal. Eu sempre mando mensagem assim quando sou apresentado a alguém. Muito bem, mandei essa mensagem, esse meu amigo mandou o meu áudio para ele e já mandou logo o meu contato. Aí ele me respondeu, né, agradecendo o contato e tal, e eu comecei a conversar com ele. E aí eu não tinha tempo assim para reunir com ele. Mas como todo filho de Deus, eu também almoço, não é verdade? Então eu pensei, cara, hoje eu estou muito corrido e tudo. Eu não pensei hoje, foi semana passada isso. Cara, semana que vem eu olhei minha agenda e falei, cara, eu não tenho condição de reunir com esse irmão, mas eu preciso reunir com ele, vai ser importante para ele, pelo que eu já tinha conversado. Então pensei, cara, eu tenho esse horário de almoço aqui e eu vou almoçar com ele. Aí falei com ele, pode almoçar comigo na segunda-feira? Aí ele falou, posso almoçar. Então vamos almoçar meio-dia? Vamos almoçar meio-dia. Aí marquei de almoçar com ele. Depois eu fui lembrar que eu já tinha marcado com o Diego e com a Nayane. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu tinha marcado com o Diego, eu esqueci que eu estava com o Diego e a Nayane, rapaz. Aí mandei uma mensagem pro Diego, falei, ei Diego, dá pra gente marcar outro dia, me perdoe, cara. E aí fui almoçar com ele. Mas olha o que eu estou te mostrando aqui. É que se eu fosse falar assim, me fala aí quando você pode, talvez ele ia falar assim, paz, vai lá em casa, segunda à noite. Aí eu ia falar, poxa cara, segunda eu não posso.
Aí ele ia falar, então vai terça-noite. Aí eu ia falar, poxa, irmão, terça eu não posso. Então vai quarta, poxa, irmão, quarta eu não. Então vai quinta, poxa, irmão, quinta eu não posso. Ele ia falar, pastor, você é muito lero-lero, diz que quer encontrar comigo e não pode nunca. Mas não é que eu não posso nunca, eu quero encontrar com ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu tenho uma rotina. Agora deixa eu pôr isso na sua realidade. Às vezes, pertinho de onde você almoça tem alguém da igreja. Você está entendendo? Talvez pertinho de onde você faz compra tem alguém da igreja. Talvez pertinho de onde você trabalha tem alguém da igreja. Perto da sua rotina, muito provavelmente, tem alguém da igreja. Você está entendendo? Irmãos, a Casa do Pai tem membros espalhados por Fortaleza inteiro. São 100 e tantos lives aí, né? Nós estamos reunindo para a glória de Jesus aí mais do que 2.500 pessoas todo final de semana. Não é possível. Perto de você tem alguém. Mas o que eu quero te dizer aqui? Eu quero ser bem prático com você. Pensa aí comigo. Qual horário você tem livre na sua rotina? E talvez esse livre vai ser horário de almoço, horário do café da manhã, ou aquele lanchinho da tarde, ou no final de tarde. Pensa, você tem algum horário livre, qualquer um que seja na sua semana, que você pode disponibilizar para abençoar a vida de alguém? Agora, deixa eu definir para você de novo o pastoreio. O que é pastoreio? Dar água, dar comida, passar remédio no machucado, não é assim? Então, talvez você é uma pessoa que fala assim, pastor, eu não sou muito capaz. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já sabe orar? Você sabe orar? Sabe? Então você já sabe fazer uma das coisas mais importantes desse mundo. Falar outra coisa, você sabe ouvir? Sabe ouvir? Por exemplo, hoje eu almocei com esse irmão. Sabe o que eu fiz? Perguntas, só. É? E como você faz isso? E você faz o quê? Você trabalha com o quê? E a sua esposa, tal? E os seus filhos? Eles estudam aonde? E tal. Entendeu? Só fazendo perguntas, e aí abençoando, e aproximando, e edificando. E aí ora pela pessoa. Você dá conta de fazer isso? Sabe quanto custa uma hora de terapia? Custa muito caro. Né? E terapia é muito bom. Terapia é muito bom. Mas deixa eu te falar, discipulado é melhor do que terapia. Porque o discipulado tem a unção e a graça e o favor de Deus. É outra coisa. Mas só de você poder sentar com uma pessoa, ouvir aquela pessoa, orar por ela e abençoá-la, é maravilhoso. E seja bem sincero, todos nós queremos abençoar alguém, queremos ajudar alguém, sim ou não? É por isso que nós estamos aqui, todos nós queremos. Por que muitas vezes nós não fazemos? Sabe por quê? Põe o número 2 aí de novo. Seu tempo de pastoreio, né? É que a gente não coloca na agenda esse tempo. Talvez você tenha um almoço na semana que você pode fazer isso. Cara, quinta-feira eu não almoço em casa. Eu sempre almoço naquele shoppingzinho ali. Essa quinta-feira aqui eu vou dedicar a conhecer alguém e a ajudar essa pessoa. E eu vou te falar, isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Você está entendendo? Aí agora surge um outro problema. É que a pessoa fala assim, tá pastor, mas eu vou pastorear quem? Eu até faço isso aí, pastor, mas eu vou fazer com quem? Tá. Se eu fosse genérico, eu ia falar, irmão, temos 5 bilhões de pessoas no mundo para fazer isso, né? Se eu fosse falar em Fortaleza e na Grande Fortaleza, nós temos mais de 3 milhões de pessoas para fazer isso. Mas eu não quero ser genérico. Deixa eu te falar. Só aqui, nesse prédio aqui, aqui, nós temos em torno de 400 pessoas que não frequentam um live. Todo final de semana. Você tem noção, né? São pessoas que estão vindo aqui, pessoas que conheceram, pessoas preciosas, irmão, pessoas preciosíssimas, que chegam aqui de alguma maneira, né? Hoje, eu sempre tenho elogiado muito a nossa equipe de mídia e de filmagem e de áudio e tudo isso, porque hoje a nossa maior ferramenta de evangelismo é a internet, de longe. De longe.
Né? Então, às vezes, como eu estou vendo um casal aqui, né, que é o Rafael e a Terena, às vezes a pessoa está procurando uma igreja, acha a gente, como foi o caso deles. Né? Estava procurando uma igreja, a Terena olhando lá na internet, falou, olha essa igreja aqui, que legal. Aí o Rafael também olhou e falou, rapaz, esse pastor aí, eu gostei da cara dele. Tô brincando, Rafael. Ele falou assim, mais ou menos, gostei só mais ou menos. Aí eles olharam e vieram. Aí chegaram aqui, e aí? Como é que faz? Né? Aí eles foram para o Life. Como que eles foram para o Life? O Gabriel Benevides, que está ali, foi assim, viu eles aqui, conversou com eles, abordou, conversou e tal, falou, olha, tem um Life aqui e tal, assim, assim, assado e tal, tal, tal. Aí eles falaram, eu não posso, porque quinta-feira eu trabalho viajando, quinta-feira eu estou viajando. O Gabriel, não, mas tem Life na quarta, tem outro na quarta, tal, 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 tal. Aí foram para o Life na quarta, já vieram para o Life, lá no Life mesmo eu já reuni com eles, conversei um pouco. No segundo Life que eles foram, eu já pedi a Terena para cuidar de uma irmã que está chegando na igreja agora, já pedi o Rafael para cuidar do irmão e tal. Aí, naquela mesma semana, né, que foi semana passada, eles já vieram para o Expresso 1 fazer treinamento, porque eles já são uma bênção, já são pastores de coração pastoral, Deus vai usar muito a vida deles. Mas tem um monte de gente assim, que chega aqui. Muito bem, pastor. O que eu devo fazer então? Deixa eu te explicar. Está vendo essa igreja aqui? São seus irmãos, todos que estão aqui. Nós somos uma família. Quando tivermos 100 mil membros, seremos uma família de 100 mil membros. Pastor, mas não dá para conhecer todo mundo. Não dá para conhecer todo mundo. Tem uma frase que eu oro ela, e eu tenho orado ela, eu quero te ensinar a orar, não faz dela uma reza não, mas faz dela seu coração. Eu sempre falo assim, Senhor, que a minha distância das pessoas sempre seja pela impossibilidade, não pela indiferença. E que sempre, deixa eu te explicar, por exemplo, eu não sou tão próximo do Júnior que está aqui, certo, Júnior? Por que eu não sou tão próximo do Júnior? Porque o Júnior frequenta um outro Life lá no Eusébio, que não é o meu Life. Certo? Mas eu sou mais próximo do Diego, porque o Diego frequenta o meu Life. Então, eu, infelizmente, ainda estou nesse corpo que só pode estar em um lugar por vez. Como ser humano, eu não posso estar nos dois Lives. Acontece no mesmo dia. Quarta-feira eu estou com o Diego lá no Life na minha casa. Eu não posso estar quarta-feira lá no Eusébio com o Júnior. Se o Júnior congregasse no meu Life, eu ia ser tão próximo do Júnior quanto do Diego. E o amor que eu tenho pelo Júnior é igual, eu queria estar perto, mas eu queria estar perto de todo mundo, abraçar todo mundo, orar por todo mundo e tal. Mas pela minha limitação, que eu sou um homem, eu não posso. Mas a minha distância nunca é pela indiferença, é só pela impossibilidade. Isso é muito importante de nós sentirmos assim. Eu não conheço aquele irmão e não sou próximo dele só porque eu sou humano e não dá, mas se desse eu queria. E aí nós começamos a olhar, de verdade, eu vejo a igreja, eu olho todo mundo, é uma coisa que quase parece uma loucura, mas é tipo assim, eu amo todo mundo mais ou menos igual. E eu queria estar com todo mundo. Você está entendendo? É assim que eu penso. Está vendo essa poltrona, essa cadeira? É sua. Aqui é tudo seu. Irmão, você pode entrar em qualquer sala, em qualquer banheiro, em qualquer lugar. É desse jeito. Então nós devemos olhar para a igreja assim, como essa família. Isso eu estou te falando para quê? Para você perder qualquer vergonha de abordar as pessoas. Tá certo? Aí eu vou para o próximo passo. Como abordar uma pessoa no culto? Por quê? Porque se você abrir o seu coração para pôr na sua rotina, uma vez por semana, reunir com alguém, meu irmão, você vai fazer uma diferença muito grande no reino de Deus. Para pastorear, não estou falando para você discipular, ser líder, não, para cuidar, para orar junto e tal. Então, como abordar? Segredo número 1, sorrir. Pastor, meu sorriso não é bonito. Fale com o Diego, ele vai te deixar com o sorriso mais bonito de Fortaleza. Né? O Diego é o cara do sorriso. Depois você segue no Instagram lá, Dr. Diego Leite. Você vai ver o que ele faz com o seu dente. É mágica. Ei, comissão, viu? Tô brincando. Tá, mas
É brincadeira aqui, mas veja bem, primeira coisa, sorria, irmão. Sorria. Cada vez eu quero mais aprender a sorrir. Né? Eu cresci numa casa que não tinha sorriso, então eu nunca aprendi a sorrir. Eu estou aprendendo agora, sorrir. Mas vai abordar alguém? Sorria. Segunda coisa, demonstre respeito para com a pessoa. Né? Qual é uma boa maneira de demonstrar respeito? É você olhar a reação da pessoa, como aquela pessoa se comporta. Você está entendendo? Esse tipo de coisa é muito importante. A igreja aqui é cheia de mulheres, nenhuma mulher aqui nunca me deu um abraço assim de frente. Nunca. Eu tenho uma técnica para abraçar. E isso é uma coisa respeitosa, eu respeito aquela mulher. Mas qualquer marido que está aqui, ele tem a certeza de que eu nunca encostei no seio da mulher dele. Nunca. Nenhuma vez com nenhuma mulher. É uma maneira de eu demonstrar respeito. E eu abraço carinhoso, eu aperto. Mas eu aperto os braços assim. Você está entendendo? Eu demonstro respeito. Eu estou falando das pessoas mais próximas, tá? Pessoa que eu estou conhecendo, eu não abraço assim, não. Mas demonstre respeito. E uma maneira de demonstrar respeito é você ter sensibilidade de sentir como que aquela pessoa está falando com você. Né? Porque tem pessoa que é mais espalhafatosa, né? E aí, pá! Aí eu também, às vezes, fico espalhafatoso com ele. Não é verdade? Mas tem gente que não é. Então você tenta falar com aquela pessoa mais ou menos do jeito que ela está falando com você. Demonstre respeito. Próxima coisa. Cumprimentar com respeito, sorrindo e sem muita formalidade. Um dos segredos da casa do Pai, ter sucesso de alcançar não crentes, é que a gente busca não ter um linguajar muito crentez. Porque imagina, chega um camarada aqui que nunca pisou na igreja. Paz do Senhor, varão. Varão? O cara fala, que idioma é esse que essa pessoa fala, meu Deus? Né? A graça e a paz, a graça, a saudosa graça, sei lá, né? Tá entendendo? Se você fala, não tenho nada contra, eu só estou dizendo que às vezes isso fecha a porta com pessoas. Né? As pessoas não falam, não é isso, não é da língua portuguesa, não é verdade? Então, eu costumo falar como o brasileiro fala. Bom dia, Deus te abençoe, tudo bem e tal, né? Boa tarde, boa noite, né? E tudo e tal. Então, cumprimentar, mostrando, né, respeito, sorrindo e sem muita formalidade. Próxima coisa, isso aqui, ó. Se apresentar e perguntar o nome e repetir o nome. Por exemplo, quando eu conheci o Rafael e a Terena é um nome diferente, né? Aí eu perguntei o nome dela, Terena. Aí repeti uma vez. Aí repeti o nome do Rafael, repeti de novo. Quando eu fui falar o nome dela, como que é mesmo o nome dela? Aí eu falei, me perdoe. Mas foi na mesma conversa. Me lembra só mais uma vez o seu nome? Aí o Rafael me deu uma dica, falou, pastor, é Tereza. Só que aí no final não é Zá, é Ná, né? Então é igual Tereza, só que é Terena. Aí eu falei, legal, Terena. Então, Terena. Então eu começo a repetir o nome daquela pessoa. Né? Por quê? Porque isso me ajuda a gravar o nome daquela pessoa. Mas isso também faz aquela pessoa se sentir importante, né? Poxa, que legal, sabe o meu nome. Não é gostoso a pessoa chamar a gente pelo nome, né? Próxima coisa, essa pergunta aqui, eu queria que você decorasse ela. Decora essa pergunta aqui, por favor. Leia comigo em voz alta a próxima pergunta. Ó. Frequenta a nossa igreja há muito tempo? Vai. Só mais uma vez. Por que eu queria que você decorasse essa pergunta? Porque a gente nunca deveria perguntar assim, ó, é a primeira vez que você vem aqui? Essa é uma pergunta que a gente não deve fazer. Porque vamos supor que seja uma pessoa que está aqui desde o início. Aí a pessoa fala, poxa vida, estou aqui, ninguém nunca viu que eu estou aqui, todo domingo eu estou aqui, você nunca me viu, né? Que coisa triste e tal. Irmão, e tem umas 300 pessoas, 400 pessoas que estão aqui todo domingo e a gente não viu mesmo, não sabe o nome, não tem jeito.
Tá entendendo? Então, aprende a fazer essa pergunta, né? Frequenta a nossa igreja há muito tempo? Muito bem, essa pergunta é muito chave. Por quê? Porque se a pessoa falar assim, não, estou vindo aqui, e aqui, né, nesse campus, todo mundo está vindo há pouco tempo. Então essa é a bênção, né? Todo mundo está vindo há pouco tempo. Aí o que é o segredo? Você que está aqui, né, frequentando o Tadel, você que é líder de life, está aqui, eu te aconselho uma coisa muito importante. Primeira coisa, irmão, chega cedo. Chega cedo. Nosso culto, por enquanto, aqui começa 11 da manhã. Né? Já nós vamos ter que multiplicar. Aí nós vamos ter 2 cultos que provavelmente vai ser 9 da manhã e 11 da manhã. Aí já vai multiplicar de novo, e aí vai. Mas se o culto é 11, meu irmão, chega cedo, né? Aproveite, chega cedo. Aí as pessoas estão chegando, aquele momentinho ali antes do culto, aquela meia hora antes do culto, é o ideal para você ir lá e perguntar às pessoas e tal. A partir do próximo culto agora, nós vamos ter também uma coisa que a Past Church faz lá em São Paulo, que é maravilhoso, que é o Minuto Conexão. Logo depois do louvor, antes da oferta, vai ter esse Minuto Conexão, né? E para as pessoas se cumprimentarem, se conhecerem e assim por diante, né? Então, nós vamos ter isso aqui. Muito bem. Ali vai ser um outro momento para você se conhecer, né, as pessoas. Mas aí, se você conheceu a pessoa e a pessoa falou, não, estou aqui há pouco tempo, aí o que você faz? Fica perto da pessoa. Entendeu? Fica perto. Vamos supor que você conheceu a pessoa lá fora. Vai lá, mostra ela a cafeteria. Você já viu a cafeteria que a gente tem aqui? Vem cá, mostra ela a cafeteria e tal. Você sabia que o Ministério Infantil como que é? E tal, ali, aí mostra a pessoa e tal. Aí na hora do louvor, senta com ela, adora com ela e tal. Vai ter oração, ore com ela. Chame mais 2, 3 pessoas, ore com ela, esteja com ela. Aí às vezes depois do culto, né? Ali vai ter aquele momento, abraça e tal. Aí às vezes a pessoa é tímida. Apresente várias pessoas para ela, naquele culto, apresente várias, deixa eu te apresentar um amigo, né? Agora, você que está aqui, você conhece os líderes que ficam aqui na frente, fala com ela, deixa eu te apresentar um amigo, se você estiver lá atrás, talvez ela vai ficar com vergonha de vir aqui, aí vou te dar uma estratégia. Você sai com ela, fala, deixa eu te apresentar um amigo, aí você sai, vai lá fora, tá aí, entra pela porta da frente e apresenta, que vem da frente, já apresenta várias pessoas, convide ela para sair, para almoçar, se ela não quiser, tudo bem. Mas, mais uma coisa que eu quero falar com você, só mais essa aqui que eu faço demais. Geralmente, eu não peço o telefone das pessoas. E eu não estou falando que é errado, você vai julgar isso aí, tá certo? Mas geralmente o que eu faço? Eu dou o meu telefone para a pessoa, né? Especialmente pelo fato de eu ser pastor e de eu estar aqui com o microfone na mão, isso impacta muitas pessoas, né? Então eu conheço a pessoa, que legal e tal, que bom. Pega meu telefone, deixa eu te dar meu telefone, né? Quando você quiser encontrar, tomar um café, me liga, manda um WhatsApp e tal. Aí a pessoa pega o meu telefone, anota o meu telefone e geralmente já me manda um WhatsApp, na hora, assim, aqui pastor, eu te mandar um WhatsApp aí, e tal, te mandei um oi aí, legal, já eu te respondo, aí eu respondo a mensagem muito carinhosa, e aí eu vou fazer esse processo de pastorear essa pessoa. Eu já passei uns minutinhos do horário, mas eu quero falar só mais uma coisa. Geralmente eu não chamo pro live. Geralmente eu chamo a pessoa para tomar um café, para almoçar, para alguma coisa assim. Se você vê a pessoa muito aberta, aí tudo bem. Mas geralmente, eu falo, vamos tomar um café essa semana? Vamos comer alguma coisa essa semana? Vamos comer uma pizza essa semana? Né? Mas eu não estou falando que é errado chamar para o live, eu estou dizendo o que eu faço. E aí eu sento com aquela pessoa, igual eu sentei para almoçar com esse homem hoje, e aí a própria pessoa já se convida para o live. A pessoa fala, o que é live? Eu falo, live é isso aqui, ó, nós aqui no live almoçando. Você está entendendo? E isso é uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor por tudo isso e vamos praticar em nome de Jesus. E o Giovanni vai vir aqui falar conosco. Aleluia.